Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e nós estamos aqui com minutos de leitura do Apollo Fisioterapia. Hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 3 do livro do John West. Se você ainda não assistiu a primeira parte da leitura desse capítulo, eu recomendo que você clique no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Além disso, você pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal Apollo Fisioterapia e aperta também o sininho aí para você receber as notificações de que temos novos vídeos sendo lançados aqui no canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, pessoal, então nós vamos para a segunda parte da leitura aqui do capítulo de difusão do John West, o terceiro capítulo dele, né, do livro de Fisiologia Respiratória. Esse é o minuto de leitura do canal Apollo Fisioterapia. Nós vamos acionar o nosso cronômetro aqui, nós estávamos lendo no último vídeo, né? Se você está acompanhando aí comigo, nós falamos sobre as limitações da difusão e da perfusão. Nós falamos aí, né, o John West vem falando aí para nós a respeito do monóxido de carbono. E agora ele vai falar do óxido nitroso, que são dois gases diferentes aí, como que eles se comportam em relação à perfusão e à difusão. Então vamos lá, nós vamos iniciar aqui a contagem do cronômetro, lembrando que nós temos que ficar aqui pouco tempo, né, um vídeo curto para que você acompanhe aí comigo um pouquinho cada dia a leitura desse capítulo. Então continuando aqui, né, comparemos com a evolução cronológica, aquilo que a gente viu aqui no gráfico do monóxido de carbono, comparemos com o óxido nitroso. Quando esse gás move-se através da parede alveolo-capilar dentro do sangue, nenhuma combinação de hemoglobina tem lugar. Nenhuma combinação, né? A pressão parcial dele não tem lugar. Como resultado, o sangue não apresenta nada parecido para com o óxido nitroso. Como a avidez que ele tem pelo monóxido de carbono e a pressão parcial sobe rapidamente. De fato, a figura 3.2 mostra que a pressão parcial de óxido nitroso no sangue virtualmente atingiu aquela do gás alveolar, ou seja, né, aquilo que estava no alvéolo, no momento em que o eritrócito está apenas a 1/10 de seu caminho ao longo do capilar. Portanto, ele se iguala muito rápido. Depois desse ponto, quase nenhum óxido nitroso é transferido. Então ele chegou aqui, nunca mais ele não tem mais o que fazer de transferência. Assim, a quantidade desse gás ela é captada pelo sangue, dependendo inteiramente da quantidade de sangue disponível. E absolutamente nada das propriedades de difusão da barreira sangue-gás. A transferência do óxido nitroso é, portanto, por essa razão, chamado de limitada pela perfusão. Então, voltando aqui no gráfico, esse CO2 limitado, o CO, né, que é o monóxido de carbono, limitado pela difusão, e esse daqui limitado pela perfusão. E o oxigênio? Vejam só, a sua evolução cronológica fica entre o monóxido de carbono e o óxido nitroso. O O2 combina-se com a hemoglobina, diferentemente do óxido nitroso, mas não com a avidez que o monóxido de carbono faz, né, rapidamente como ele faz. Em outras palavras, a elevação da pressão parcial quando o oxigênio entra em um eritrócito é muito maior do que é o caso para o mesmo número de moléculas de monóxido de carbono. A figura 3.2 mostra que a PaO2 do eritrócito, quando ele entra no capilar, já é cerca de 4/10 do valor alveolar por causa do O2 no sangue venoso misturado. Então ele já chega aqui com ele alto, ó. Ele já chega aqui com ele alto, né? Então é um pouco maior do que tem aqui o monóxido de carbono. Muito bem. Então, em condições típicas de repouso, a PaO2 capilar virtualmente atinge a do gás alveolar quando o eritrócito está a cerca de um terço do caminho ao longo do capilar. Nessas condições, a transferência de O2 é limitada pela perfusão, tal como o óxido nitroso. Entretanto, em algumas circunstâncias anormais, quando as propriedades de difusão do pulmão estão prejudicadas, por exemplo, em virtude de um espessamento da parede, a PaO2 sanguínea não atinge o valor alveolar no fim do capilar. E agora a limitação é de difusão também. Muito bem, uma análise mais detalhada mostra que um gás ser limitado pela difusão ou não depende essencialmente de sua solubilidade na barreira sangue-gás, em comparação com a sua solubilidade no sangue. Na realidade, a inclinação da curva de dissociação, e isso nós vamos ver lá no capítulo 6,
Para um gás com monóxido de carbono, essas são muito diferentes, enquanto para um gás como o óxido nitroso, elas são as mesmas. Uma analogia é a velocidade com a qual os carneiros podem entrar em um campo através de uma porteira. Se a porteira for estreita, mas o campo for grande, o número de carneiros que podem entrar nele em um dado tempo é limitada pelo tamanho da porteira. E, entretanto, se ambos, a porteira e o campo, forem pequenos, o número de carneiros é limitado pelo tamanho do campo também. Olha que interessante essa analogia que faz o John West pra gente. Eu vou continuar aqui pra gente poder terminar esse vídeo aí com 6, 7 minutos aí. Vamos falar aí, ó, captação de oxigênio ao longo do capilar pulmonar. Examinemos mais de perto a captação de oxigênio pelo sangue enquanto ele se move através de um capilar pulmonar. A figura 3.3a mostra que o O2 em um eritrócito entrando no capilar é normalmente a pressão de O2 é cerca de 40 milímetros de mercúrio. De outro lado, da barreira sangue-gás é apenas que a distância é de 0,3 micrômetro, está uma PA alveolar de 100 milímetros de mercúrio. Então a diferença é muito grande. O oxigênio inunda por este grande gradiente de pressão abaixo e a PaO2, que é a pressão alveolar de oxigênio no eritrócito, sobe rapidamente. De fato, como vimos, ele chega muito perto da PaO2 do gás alveolar no momento em que o eritrócito está apenas a 1/3 do caminho ao longo do capilar. Assim, em circunstâncias normais, a diferença da PaO2 entre o gás alveolar e o sangue no final do capilar é imensuravelmente pequena, uma mera fração de milímetros de mercúrio. Em outras palavras, as reservas de difusão do pulmão normal são enormes, né? Então a difusão ela pode aumentar muito, a reserva é muito grande. Por exemplo, com exercício intenso, o fluxo de sangue pulmonar é grandemente aumentado e o tempo normalmente despendido pelo eritrócito no capilar, cerca de 3/4 de segundo, pode ser reduzido em tão pouco quanto 1/3 disso. Por essa razão, o tempo disponível para a oxigenação é menor, mas nos indivíduos normais, respirando ar, geralmente ainda não há nenhuma queda mensurável da PaO2 capilar final. Entretanto, se a barreira sangue-gás for acentuadamente espessada por doenças de tal modo que a difusão do oxigênio seja impedida, a velocidade de elevação da PaO2 nos eritrócitos é lenta e a PaO2 não atinge o gás alveolar. Então o problema está ali na difusão para o O2, né? Antes que o tempo disponível para a oxigenação do capilar tenha terminado. Neste caso, pode ocorrer uma diferença mensurável de PaO2 entre o gás alveolar e o sangue capilar. Lembrando aí da diferença alveolo-capilar de oxigênio, isso vai ser importante depois. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui o vídeo de hoje. Amanhã eu trago outro vídeo para a gente continuar e terminar de ler o capítulo de difusão do John West. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Comenta aí comigo o que você está achando da nossa série, faça sugestões e até amanhã no canal Apollo Fisioterapia.